Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000. Oi, meu nome é Vera Madeira e eu trabalho com bolos esculpidos. Então eu vou ensinar vocês a fazer 2 bolos, um carneirinho e um carrinho de bebê para recém-nascido. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem olhar a revista que vai lá na Cake 2000, que vai ter o passo a passo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, entre no nosso site ou ligue. Nosso site é www.veramadeira.com. Ou se não, liguem para a Vivi, mandem um e-mail para ela, que é viviane@cursosveramadeira.com, tá? Então, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, alguma coisa, na revista, vocês vão mostrando passo a passo. Aqui a gente vai fazer uma bola de bolo. Vamos montar esse carneirinho. Então, ele é redondinho. Então, para fazer ele redondo, nós temos que colocar numa forma de vela. Existe no mercado várias formas redondas. Não precisa ser uma forma de vela. Se vocês tiverem uma forma redonda ou um pirex, alguma coisa 2 do mesmo tamanho, tudo bem. O que a gente precisa, aqui eu estou usando uma forma de vela para fazer um carneirinho que dê uma receita de bolo. A receita também vai estar no site ou vai estar na revista. Vocês vão lá, olhem lá, vai ter direitinho como faz uma receita para bolo esculpido, que é diferente de bolo de andar. O bolo esculpido, ele é mais firme, parece aquele bolo de mãe. É super gostoso, é bem macio. E ele tem que ficar na geladeira. É necessário ele ficar pelo menos uma noite na geladeira, porque senão ele fica muito fofo e a gordura que vai nele, que é muita gordura, ela não mescla com a farinha. Então, quando ele está na geladeira, ele fica um bolo firme, mas macio, tá? Então, aqui tem um corte de bolo para este tamanho de forma. Se vocês quiserem maior, pode fazer um pouco maior. Só não façam muito grande, senão ele vai ficar muito gigante, aí tem que ter uma outra estrutura. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar esta forma, vamos colocar filme plástico dentro dela. E você vai pegar farelo de bolo e vamos fazer uma argamassa. Esse farelo de bolo pode ser qualquer farelo de bolo. Esfarela bem o bolo, coloca doce de leite e um pouquinho de vinho ou licor de chocolate, qualquer coisa que tenha um pouco de álcool para poder conservar isso. Então, o que a gente vai fazer? Você vai amassar, põe... A quantidade, não tem quantidade, porque tudo vai depender da quantidade de argamassa que você vai fazer. Você pode fazer tanto um pouquinho quanto muito. Então, é só ir colocando um pouco de doce de leite, um pouquinho de licor, até dar essa textura aqui, ó, que é uma textura de massa de modelar. Ó, tá vendo? Se você fizer uma bolinha, ela vai ficar certinha, ó. Então, essa é a textura da argamassa. Isso a gente usa em bolo esculpido. Então, a gente vai fazer assim. Sempre coloque um pouquinho de margarina. Tá aqui. Ó. Na mão, porque isso gruda, mela muito. Então, a gente vai abrir na mão. E vai colocar aqui dentro.
E a gente vai revestir toda essa forma de argamassa. Não pode pôr muito grossa, porque senão ela vai ficar com uma capa muito grossa. E aí fica um trabalho muito grosseiro. Parece, sabe o quê? Forma de... Quando você pega massa e reveste uma forma de empadinha. Ou aquelas de empadão, mesma coisa. Ó. Deixa eu pegar aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tira e a gente reveste aqui dentro, ó. Você vai apertando e vai revestindo ela inteira. Essa receita de bolo, ela dá para fazer as duas metades da bola. Então, se vocês não acharem essa bola aqui, que isso aqui é uma forma de vela. Se vocês não acharem, existem uns pirex antigos que eles são redondos, também serve. Ou se não, as formas próprias para fazer isso. Ó. A gente vai revestir todinho. E vai apertando e vai modelando. Essa argamassa, você pode fazer bem antes e deixar na geladeira. Ela fica com uma textura até melhor. Então, todo bolo que sobrar, tudo aquilo que tiver aqueles restinhos de bolo que às vezes a gente não aproveita, é só esfarelar, colocar o doce de leite e colocar o licor, fazer a argamassa, pôr num saquinho e deixar na geladeira. Lógico que vocês vão tomar um cuidado para não deixar muito tempo na geladeira, que isso aqui dura 3 dias só na geladeira, tá? Eu acho mais fácil a gente abrir na mão do que abrir num plástico e colocar aqui dentro. Porque se por acaso ele quebra, a gente vai ter que arrumar. Então é mais fácil, você tem um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos o resultado fica melhor. Sempre deixa a borda para fora, um pouco mais para fora. Não deixa também muito fininho, porque senão a hora que você colocar o bolo que você vai desenformar, isso aqui é para segurar o bolo. Então a hora que você vai desenformar, ele vai cair todinho o bolo. Esse doce de leite tem que ser pastoso, ó, tipo pomada. Pode ser um leite condensado cozido, 40 minutos na panela de pressão. Ou no mercado também existe alguns doces de leite muito bons. Nessa textura. Não pode ser mole, porque senão não vai segurar o bolo que a gente precisa. Então, eu vou pegar esse doce de leite e vou passar como se eu estivesse passando uma manteiga aqui. Ou um requeijão, para quem gosta de requeijão. Isso vai fazer com que o bolo grude aqui. Se eu for colocar o bolo sem esse doce de leite, ele vai grudar. Eu gosto de usar sempre o doce de leite para fazer esses acabamentos. Ele não interfere no sabor do recheio, que pode também ser feito com doce de leite. O bolo esculpido, ele tem que ser nessa mesma textura. Então, pode ser um ganache branco, mas sempre assim, nunca mole. Não dá para você colocar um recheio mole de frutas ou alguma coisa. Bom, ele está todo revestido, ó. E agora eu vou começar a colocar os bolos em camada. Então, a gente sempre começa, como essa parte de baixo é menor, a gente começa com um bolo menor. O bolo esculpido, ele tem que ser cortado em camadas finas, porque senão, o brasileiro gosta muito de bolo úmido, bem recheado. Então, se a gente pegar isso aqui, cortar no meio, o que vai acontecer? Você vai comer um bolo seco. E aí todo mundo vai falar, que bolo ruim, ele é bonitinho, mas é ruim. Então, a gente tem que cortar em camadas bem finas, para a gente poder
ter um bolo recheado, porque são camadas finas de bolo e pouco recheio. E aí ele não desmonta. Esse serrotinho é muito bom. É só a gente girando e ele corta camadas fininhas, ó. Tá vendo? Ele fica bem fininho. Essa parte aqui é menorzinha. Então, eu posso colocar um aqui, ó, tá vendo? Coloco aqui e ponho doce de leite. Sempre camadas pequenas de doce de leite, ó. E aí, eu vou revestir ele inteiro. Aqui. Ó. Eu tô montando como se a gente montasse um bolo em camadas, ó. Eu pus aqui. E vou colocar uma camada do recheio, que o nosso recheio vai ser de doce de leite também. Não coloquem muito recheio, que o problema de bolo esculpido é que todo mundo acha assim, ah, eu vou pôr só mais um pouquinho. E nesse mais um pouquinho, são várias camadas de recheio e ele pode cair. Então, o único problema é esse aqui. Aí, eu vou colocando as camadas, vou colocar este aqui menor. Ó, e aperto bem, para ele ficar prensado, que é a única maneira de se prensar um bolo esculpido. É apertando bem aqui. E vou colocar outra camada. Quer ver quanto que a gente vai colocar? Ó. Isso aqui. Isso aqui é importante, ó, a gente colocar. Tá vendo? Ó. A quantidade. Não coloquem muito, mas também não põe pouquinho, porque senão ninguém vai sentir o sabor. Tanto assim. Bolo esculpido não é regado, não pode regar, porque ele já tem a umidade suficiente do próprio recheio. Então, se você regar, ele vai ficar mais úmido ainda. E aí você corre o risco dele não aguentar a estrutura, porque esse bolo ele não tem estrutura nenhuma no meio. Aqui. E aí, aperta bem. Então, aqui eu vou fechar. Então, uma parte, você pode fechar ele inteirinho de argamassa. Eu posso pegar aqui, eu vou fechar esta parte. A outra não é necessário. Porque depois a gente vai juntar as duas. Ó. Eu só vou colocar, porque o doce de leite também serve de cola. Então, eu vou passar aqui. Vou pegar a argamassa. Ponho na mão. Como eu já passei doce de leite aí, eu só vou fechar aqui. Bem fechadinho. Depois dele bem fechado, a gente vai guardar na geladeira prensado. Então, para prensar o bolo, vocês vão ter que colocar um disquinho de isopor pequenininho por cima e coloca um quilo de açúcar por cima e deixa na geladeira. Como prensar um bolo normal. Ó, aqui, prontinho. Bem fechado. Depois de ele estiver bem fechado, por isso que a gente, quando colocar o filme plástico, tem que deixar essas bordas. Porque isso aqui a gente vai fechar, ó. Tira aqui, fecha.
e coloca na geladeira. Coloca um disquinho desses de isopor, põe aqui e coloca 1 quilo de açúcar aqui. E deixa na geladeira pelo menos uma noite, que é o ideal. E aí você vai fazer a outra parte da bola, que aí tem essa parte, tem essa aqui. Então essa aqui você vai fazer a mesma coisa. E aí, gostou do vídeo? Clica no link da descrição, tem acesso a todo o nosso conteúdo digital e ainda recebe em sua casa 11 edições por ano, com passo a passo de receitas e toda a informação de que você precisa. www.cake2000.com.br. Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000.